E aí, galera do YouTube, tudo bom com vocês? Aqui é a Sabrina Medeiros. E eu sou o Wesley. E no vídeo de hoje vamos trazer um depoimento muito interessante, muito importante, e eu tenho certeza que ele vai enriquecer bastante a cultura de vocês. Vou logo pedindo, deixa o like, compartilhe, se inscreve no canal e assiste aí. Todo dia 19 de abril comemora-se no Brasil e em vários outros países do continente americano o Dia dos Povos Indígenas. Bom, mas você se pergunta para que esse dia ou por que esse dia? Boa ideia, né? Normal você dá um dia, você cria um dia importante assim para representar uma determinada data que marca um ponto histórico, algo que vem a representar isso durante todo o longo período de uma nação. E não seria o contrário para o Dia do Índio. O Dia do Índio hoje, dia 19 de abril, foi dado graças a um evento que ocorreu há algum tempo atrás, que estipulou essa data. Mas a data internacional do Dia do Índio, ou do povo indígena, seria dia 9 de agosto. Então hoje eu vou trazer para vocês o porquê 19 de abril é a data do povo indígena. Então, pessoal, por que o dia 19 de abril é o Dia do Índio? O 19 de abril remete ao dia em que delegados indígenas, representantes de várias etnias de países como o Chile e o México, se reuniram-se em 1940 para o primeiro Congresso Indigenista Interamericano. E essa reunião tinha justamente o propósito de discutir várias pautas relacionadas com como esses povos estavam lidando após séculos de colonização das Américas. Então, essa reunião trouxe a impressão de como deveriam ser estudados, né, os hábitos que os indígenas já vinham realizando há muito tempo, no caso, sua cultura, né, suas características únicas, porque esse povo é um povo único que vivia aqui há muito antes da chegada dos não indígenas, não é mesmo? E essa deu uma compreensão na política pública de como lidar com essas características desse povo. Quer saber uma nova cultura para saber como lidar, né? Aonde você pode encaixar determinados pontos da sua cultura, a cultura do próximo, como você lida sem atrapalhar a próxima cultura. Então essa reunião trouxe a ideia de políticas públicas para o povo indígena. E a partir, né, dessa data, outros países do continente americano começou a aderir à data do 19 de abril como o Dia do Povo Indígena, né? Que é para, como posso dizer, homenagear esse povo que sofreu muito pela colonização. E também para demonstrar que esse povo tem o direito de manter sua cultura, de manter seus costumes e continuar perpetuando, né, as suas características durante o tempo. Mesmo com o mundo se globalizando, eles têm se introduzido na sociedade, né, mas que eles possam estar mantendo a sua característica primordial. No Brasil, o Dia do Povo Indígena foi instituído por lei em 1943 por Getúlio Vargas, ao qual exercia o seu poder no Estado autoritário que se chamava de Estado Novo. Mas agora, pessoal, a gente vai trazer agora um relato super interessante da nossa professora, a professora Dilma. A gente quer logo agradecer a ela pelo depoimento e vamos pro vídeo dela. Olá. Bom, eu gostaria de dar uma pequena contribuição no sentido da diversidade indígena, não é? Para isso, eu gostaria de pontuar alguns aspectos de duas populações distintas, né, com as quais eu tive contato, seja através de vivências em campo, seja através de pesquisas, né, de leituras, que são duas populações indígenas distintas, o Xicrim do Cateté, aqui em Carajás, em Parauapebas, e também a etnia Warau, que são indígenas venezuelanos, não é? Então, antes de mais nada, eu gostaria apenas de frisar, né, que o termo indígena, né, é o termo utilizado pela antropologia, populações indígenas, povos indígenas, comunidades indígenas, e que o termo índio, né, é cunhado pelos colonizadores como uma forma de homogeneização dessas populações, né, do reducionismo, da redução das suas características particulares e peculiares. Esse termo caiu em desuso, não se usa mais. Essa diversidade, então, se expressa logo de saída, né,
pela condição de que existem modos de vidas diferentes que são particulares das populações indígenas. Então, um primeiro equívoco é nós classificarmos a todos e estendermos todas as características como se fossem comuns a todos os indígenas. Com relação aos indígenas Xicrins, né, da etnia Xicrim, aqui residentes em Parauapebas, certa vez, uma coisa que eu gostaria de destacar é parte de um mito, né, de que o Xicrim do Cateté ele é um índio rico, né? Essa crença ela é amplamente disseminada localmente, mas eu perguntei certa vez a um professor, né, um indígena Xicrim, que é professor na aldeia, perguntei diretamente, o Xicrim ele é rico? E ele me disse sim, o Xicrim é rico da sua cultura. Enquanto ele reconhece, enquanto ele a defende, enquanto ele a externa, né, ele é rico. Ele não é rico de dinheiro, ele não é rico de posses, muito pelo contrário. E aí, já uma compreensão a partir da pesquisa e das leituras, né, a grande maioria das populações indígenas e dos Xicrins, não é diferente, os indivíduos são pobres, as famílias vivem em situação de pobreza, né? E essa situação de pobreza, ela se manifesta dada a necessidade que foi criada a partir do contato com o não indígena, né, que fez com que fossem geradas necessidades por produtos industrializados que eles ainda antes não consumiam. Então, essa necessidade por produtos industrializados faz com que eles tenham a necessidade de monetarização, né, das suas relações. E existe um livro, né, foi escrito por um autor chamado César Gordon, que fala bastante, amplamente, eu recomendo, dessa temática a respeito do Xicrim. Uma outra população também que eu gostaria de destacar são os indígenas Warao, né? São indígenas venezuelanos que se encontram no Brasil, em diversas cidades, e em Parauapebas a gente tem um grupo de famílias abrigados pelo poder municipal, e esses Warao, eles têm modos de vida também bastante distintos. Eles se apresentam como andantes, como nômades, né? Outrora foram aldeados, eram ribeirinhos, e o contato cada vez mais estreito com o setor urbano, com as cidades, também a necessidade por produtos industrializados, e também a pobreza, né, e a escassez, né, de recursos para a subsistência, o esvaziamento das suas atividades produtivas de subsistência, os levaram às cidades e os levaram a migrar em busca de condições melhores de sobrevivência. Em Parauapebas, eles encontram dificuldades ainda de manutenção, tanto mais pela política pública tentar equacionar as suas necessidades ao padrão do não indígena. Então, nesse sentido, nessas duas experiências, nessas duas pequenos exemplos e recortes muito pontuais realmente de duas populações que são distintas, eu gostaria de destacar que, ainda que sejam bem intencionadas, né, ainda que nossas opiniões nos pareçam lógicas, né, mas nós devemos pensar que nem todos os modelos servem a todos os povos. E, particularmente, com relação aos indígenas, opera-se há bastante tempo que a antropologia consagrou como um princípio, né, que nós usamos largamente, sem o saber, que é o etnocentrismo, que é a tentativa de enquadrar todas as populações pela nossa ótica, pela ótica de um grupo que é dominante. Então, esse etnocentrismo tenta homogeneizar as relações a partir de um ponto de chegada a que todos nós estaremos destinados, e isso não é uma verdade. Cada povo tem a sua forma de ver o mundo, a sua forma de se conduzir, a sua forma de crer,
né? Então, por exemplo, a evangelização, a tentativa de cristianização dos indígenas, apesar da justificativa dos seus membros, das suas boas intenções, né? É um instrumento que interfere, que tenta modificar os modos de vida, assim como as diversas tentativas de cooptação pelos modos capitalistas de produção dessas populações indígenas também interfere nas suas formas de relacionamento com os outros e com o ambiente. Então, em nome dessa diversidade, em nome da preservação dessa necessidade, que é um desafio para todos nós, sejamos cidadãos, professores, intelectuais de modo geral, gestores públicos, é pensar que existe uma diversidade e que ela pode ser preservada, inclusive com o nosso apoio, com o nosso entendimento, com o nosso auxílio, de interferir minimamente com a nossa ótica do que é certo, do que é errado, como deve ser feito e como as vidas devem ser conduzidas. Então é isso, viva a diversidade dos povos indígenas. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, assistido até o final. Tivemos essa aula riquíssima de cultura da nossa professora Dilma, um beijo, um abraço, obrigado pela participação. Tivemos também outras pessoas que mandaram depoimentos em relação ao Dia do Indígena, mas como ficou muito grande, não colocamos aqui, mas a gente espera fazer um vídeo direcionado só a eles, tá bom? Então é isso, pessoal. Peço novamente que se inscrevam, deixem o like e compartilhem.